Por favor, anda devagar. Aqui, tipo, está para acontecer uma coisa. E o motoqueiro também obedeceu, começou a andar devagar. Começaram a ir, chegaram num sítio, parou também um Jeep. Afinal, esse Jeep saiu do banco. A pessoa que estava nesse Jeep saiu do banco. E lá tinha muito dinheiro naquele Jeep. Logo que chegaram aí naquele Jeep, os dois motoqueiros que estavam atrás da irmã, com o motoqueiro que estava com ele, viraram atenção no Jeep. Aí colocaram o senhor que estava no Jeep. Abriram o Jeep, tiraram todo o dinheiro que o senhor levou. Quer dizer, se não fosse a irmã dizer, porque no motoqueiro anda devagar, eu não sei o que poderia acontecer com a nossa irmã. Porque parecia que, não parecia, mas estavam a seguir mesmo a irmã para poder lhe assaltar. Mas o Deus do Paulo Casinga, Deus do Deus também, Deus grande, ele mudou o sistema. O que estava para acontecer com a nossa irmã, aconteceu para outra pessoa. É por isso a irmã por isso que ela disse, não pode esconder testemunho. Por isso que ela passou aqui para glorificar o nome de Deus, para glorificar o nome de Deus também. Ele fez escapar da morte de um grande assalto. Aplaude para o Senhor Jesus. Graças a Deus. Segundo testemunho é da nossa menina querida Glória. Na verdade, a mãe dela que deu testemunho, ela é tímida, não conseguiu falar. Durante as férias, fala comigo, nessa atividade que nós tínhamos de 21 dias, de quem será desta vez? Fala comigo, de quem será desta vez? Agora eu não sei se você recebeu a tua vez, porque eu recebi a minha vez. Pergunta no tempo, se você recebeu a tua vez? Aconteceu alguma coisa na tua vez? Também aconteceu. Também aconteceu na nossa vida, a vida da nossa menina. A mãe dela disse, a menina tem uma irmã mais velha do pai. Ela sempre pede a mãe para ir passear na casa da irmã. Mas a mãe nunca deixa. Mas a mãe deixou ela naquela, disse, não, tá bom, como estão de férias, você vai passear no mês de janeiro. Enquanto isso, a mamãe estava aqui na oração dos 21 dias, orando, buscando a Deus de noite. À tarde ela estava aqui a orar. Afinal de contas, a menina lá onde ela foi, é a primeira vez que foi lá. Chegou lá, a menina teve dor de dente. E essa dor de dente encheu a bochecha da nossa filha. E aquilo criou pus aqui na gengiva. E aquilo causou muitas dores na menina. Aí também não ligaram nada, não falaram nada, mas esconderam. Porque a irmã dela, onde ela foi, ela trabalhava, de repente ficou desempregado. O marido também não estava a trabalhar. Nem tinha um medicamento para comprar para a criança. Mas também não quiseram ligar para a mãe dela para dizer que não, aqui a Glória está doente. Mas a mãe, como estava sempre aqui nos 21 dias de oração, buscando a face de Deus a oração, afinal a oração fez efeito. Fala comigo, fez efeito. Fala comigo, fez efeito. Bem, amada, a tua oração você não sabe. Alguém na tua família está em perigo. É por isso o pai fala, ora só. É só orar, você não sabe a quem essa oração terá resultado. A mãe continuava a orar. A menina também com dor de dente, bochecha encheu. Aí também não ligaram para a criança. Não ligaram aí dizer porque não, mamãe aqui a Glória está doente. Não. A mamãe continua a orar, continua a orar. De repente, a menina ficou curada, sem medicamento, sem nada, porque a irmã está desempregada, o marido também está desempregado, mas a oração da mamãe fez efeito. De repente, a bochecha desinflamou, o frunco arrebentou, a menina ficou curada. No dia que ela ficou curada, de repente, a filha da irmã dela de 6 anos começou a vomitar. A bebê teve febre, uma febre intensa. Mas com a oração da mamãe também, os pais não têm dinheiro para levar a criança no hospital. A oração da mamãe também fez mais efeito. Aquela menina também ficou curada. É por isso, a irmã veio para glorificar a Deus. Também a segunda coisa, ela também glorificou a Deus porque aprovou na escola. Isso não é importante, bem amado. Isso não é bom? Então o Deus de Paulo Casinga operou na vida da nossa irmã. Que Deus abençoa. Graças a Deus. A mamãe Brígida. A mamãe Brígida veio aqui para agradecer a Deus por uma coisa que Deus fez na vida dele. Bem amado, tudo é testemunho. O testemunho pode ser, parece, não é testemunho, mas é testemunho aos olhos de Deus. A mamãe Brígida, um dia eu também encontrei com ela, eu estava a vir, a mamãe Brígida andar. Eu perguntei, mamãe Brígida, você não vai no culto das mamães? Ela disse, não vou ir, a filha. A dona de casa, ou o dono da casa onde eu estou a viver, nos expulsou de casa. De repente, o senhor disse, não fica mais na minha casa. Mamãe Brígida disse, não, por favor, deixa só ficar aqui, vamos aumentar o dinheiro da renda. A senhora disse, não quero.
Não sabemos por que o senhor não queria. A mamãe Brígida ficou até a procurar. Me encontrei com ele aí. Estava a zungar a procurar casa. Procurar casa. E apareceu o intermediário. Começaram a procurar. Procura. Apareceu uma casa para a irmã mamãe Brígida. Preparou o dinheiro para ir pagar. Mas de repente, o dono daquela casa também negou. Disse, não quero, embora. Não quero. Ela ficou desmoralizada, ficou triste. Mas a esperança, ela não perdeu a esperança. A filha dela até começou a aconselhar, mamãe, por favor, tinha um homem de Deus que falou na filha dela, fala na tua mãe, que não te desespere. A outra, bem amado, há mal que vem para o bem, há bem que vem para o mal nessa vida. Há coisa, você está vendo que estás a insistir. Aí vem, Deus não quer que você tenha aquela coisa. Deus preparou uma coisa melhor para você. Isso que aconteceu na vida da nossa mamãe. Ela perdeu a esperança. Ela tinha uma viagem marcada para viajar. Mas através da casa, ela não pode viajar. Porque onde ela vai deixar as crianças? Na rua. Sabe? Numa casa quando a mãe não está, você sabe como é que fica. Vocês sabem, você mulher, as mamães sabem. Quando a mãe não está em casa, o pai, não sei o que o pai vai fazer com as crianças. Mas graças a Deus, a nossa mamãe conseguiu. O outro intermediário ligou para ele e disse, não, aquela casa como não conseguimos, apareceu uma outra casa, a mamãe foi, pagou a casa, uma casa boa de 3 quartos, quintal sozinho, tem tanque. Quer dizer, a casa que ela tem agora é melhor do que aquela casa que ela queria pagar. É por isso que a mamãe passou aqui para glorificar o Deus do Paulo Kazinga, porque fez uma grande coisa na vida dele. Amém? Amém! Fala comigo de novo, de quem será esta vez? Ah, não fica com inveja. Fala comigo de quem será dessa vez? Graças a Deus, é a vez da irmã Bia. A irmã Bia veio testemunhar a grandeza de Deus de Dal Samuel, a grandeza de Deus de Paulo Kazinga. Bem amado, quando o Pai nos chama na oração, bem amado, você vem só. Você não sabe até a oração onde vai atuar. Amém? A irmã Bia veio testemunhar a Deus que aconteceu na vida do irmão dele. Primeiramente, ela tem 2. Primeiro, vou resumir rápido. É da vida do irmão dela. O irmão dela estava preso. Mas nos 21 dias de oração de que será essa vez, foi a vez do irmão dela. Amém? Foi a vez do irmão dela. Deus operou, o irmão dela foi solto da prisão. Através das orações que a nossa irmã estava aqui a fazer. Ela só estava a orar, orava para a família dele, para a vida dela. Deus fez uma coisa grande. Bem amado, pagaram a fiança, tentaram pagar a fiança, mesmo assim quiseram condenar o irmão dele. Mas o Deus do Paulo Kazinga, Deus Samuel, como não é um Deus vivo, um Deus real, que não dorme, Deus operou na vida da nossa irmã. O irmão dele foi solto, já está em casa. Amém? Deus operou. Segundo testemunho, a irmã disse que estava trabalhando numa empresa, nos 21 dias. Fala comigo, 21 dias. De quem será esta vez? Foi a vez da irmã Bia também. Deus operou na vida dela nos 21 dias. Ela trabalhava numa empresa. De repente, a empresa foi à falência. Bem amado, vocês sabem o que está acontecendo no nosso país. Mas o pai sempre fala, o que acontece com os outros, nós não vai. Bem amado, não fica com inveja, fala comigo. O que acontece com os outros, comigo não vai acontecer. Amém? Os outros podem ficar desempregados, mas o pai continua a nos dar emprego, filho, casamento, viagem. Porque nosso Deus não depende da crise de Angola. Crise de Angola não tem nada a ver com o nosso Deus. No momento da crise, no tempo da crise, a empresa fechou. Mas o nosso Deus, dos 21 dias que ela veio aqui buscar, esse Deus fez maravilha na vida dela. A mesma empresa que fechou, olha só. Uma outra empresa veio contactar os trabalhadores que a empresa foi à falência. E nesses trabalhadores, o nome da irmã Bia estava na lista. O nome da irmã Lídia estava na lista dos desempregados. Isso não é milagre? Nesse tempo, bem amado, há tanto licenciado, doutores, não sei se que, licenciado, doutor, doutoramento em doutor, não sei da onde, diploma dos Estados Unidos, do Japão, como o pai diz, não sei o que. Não tem emprego, estão a xixi em casa. Mas a nossa irmã, através do Deus de Deus Samuel, conseguiu um emprego, amém? A empresa foi à falência. Se uma porta se fechar uma outra porta, se uma porta se fechar outra porta, se abre. É isso que aconteceu na vida da irmã. Nos nomes das pessoas que a empresa falhou,
também o nome dela constava dentro. E aquela empresa não tinha contrato. Essa empresa veio com outro contrato. E a nossa irmã veio acabar de assinar o quê? Vai comigo, não tem inveja, assinou o quê? Contrato, um novo contrato. Por isso que ela disse, não posso esconder. Ela ficou muito tempo com o testemunho. Hoje mesmo ela disse, não posso. Deus fez grandes coisas na vida dele. A nossa irmã assinou um contrato novo e daqui a pouco, já chamaram? Já chamaram. Uma salva de palmas para a glória de Deus. Aleluia! A tua vez também está chegando, amém? Espera, Papa Vicky. Sabe, se fosse naquele país, todo mundo deveria ficar de pé e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Será que pode juntar as tuas mãos, bater a palma, porque Deus em 21 dias operou milagre na vida das pessoas? Escuta bem, amado. Talvez você não dá valor no testemunho, Tanto eu penso a valer na témoignage de. porque ainda não aconteceu contigo. Pour não le sale melioté. Amém. Amen. Aleluia. Amen. O pai declarou depois de 21 dias: Papa a déclaré qu'après 21 jours, vais, Kende, volta com testemunho. Beyaka na témoignage. Amen. Amém. A oração Prière. é o seu resultado. Peba résultat na yango. Aleluia. Amen. Não devemos orar 21 dias sem resultado. Tokoki kosambela 21 jours te samba résultat. Amém. Amen. Eu vi a irmã Bia chorar aqui na igreja. Namora kinde kobia kolela awa na église. Aleluia. Amen. Sou Deus. Yezaka kanzambe. Amém. Amen. Aleluia. Amen. Estou a chamar a mamãe Gisela passar à frente para testemunhar. Nazobenga mama Gisele. Salva de palmas pela glória do Senhor Jesus Cristo. Salva de palmas pela glória. Amém. Mamãe, a nossa mamãe chegou um pouco atrasada. Amém. Mamãe, a só come um peu retard. Não consegui registrar o seu testemunho. A qualquer que registre témoignage na yete. Vamos dar a oportunidade e ela própria fala. Amém. Donc on peut essa oportunité e mokaluba. Vai ser um pouco breve. A coisa lá ajuda. O que o Deus do Paulo Casinga operou na vida da Nzambe a Paulo Casinga opera na vida yo. Amen. Amen. Merci pour l'opportunité. Obrigado pela oportunidade. Nalinga kumisa Nzambe ya papa na ngai Paul Kazinga. Eu glorifico a Deus do meu pai Paulo Casinga. Pona bolamu makambo ebele kitoko. Pela bondade e muitas coisas maravilhosas que ele está operando na minha vida e na minha família. 21 jours l'heure e bandi. Esses 21 dias quando começou, chamaram-me. Papa aqui très malade. O papai não estava muito doente. Mameme no hospital. Lhe levaram no hospital. Balobi que disseram que na problema de prostate. Ele tem problema de prostate. Próstata. Prostate. Não. E sabe que mbongo de que belo nome de Jesus. Fez com que muito dinheiro foi em nome de Jesus. Pediram muito dinheiro e tínhamos muito dinheiro em nome de Jesus. Merci Seigneur parce que écoute biso na casa da prière 21. A mamãe agradeceu primeiramente a Deus porque esse problema nos encontrou no 21 dias de orações. Eu glorifiquei a Deus porque isso se encontrou com 21 dias de oração e Deus vai operar. E eu vim. Eu trouxe a fotografia do papá. E eu trouxe ao pai e ele colocou as mãos. E eu regressei em casa. A nossa irmã mais velha me ligou, ele disse dinheiro. Eu disse, irmã, Deus vai abrir os bancos do céu e o dinheiro vai aparecer. Bem amado, o dinheiro apareceu de uma forma inacreditável. E nunca mais nos ligaram.
Nós ajuntamos dinheiro, fizeram a operação no papá. Ele quer que jeudi. E passou na quinta-feira. Jeudi, ele fez uma operação. Ele disse que aquilo tinha habité. Como que tu fez uma solução, j'ai dit solution, on a bien rosada, on a une solution à parler, como lá no Congo, há culto de quinta-feira a solução, eu também estava aqui na quinta-feira a solução. E eu orei, a operação vai passar muito bem. E passou muito bem, por isso vim glorificar ao Senhor. Mesmo que todas as ventanias aqui estão vindo, eu não estou a olhar, estou a ver somente o Deus do meu pai curou o meu pai em nome de Jesus. Dimanche passé, segunda testemunho, domingo passado, nós saímos do culto e fomos em casa. O papá saiu. Quando era para regressar em 21 horas para papai regressar em casa, não se encontrou com os bandidos em nome de Jesus no caminho. De longe, quando viram o papai, eram duas pessoas. Fizeram sair uma faca tão grande. Lhe disseram, se você mexer, vamos te faquear. Mas pai tomou coragem, Deus lhe deu coragem quando lhe falaram isso, ele recuou e fugiu. E o papai recuou, gritou e fugiu, não lhe prenderam. Isso fez com que lá no quintal, o pai do quintal também... Ele caiu num carro. Bem, amadas, só não entenderam como é que aquele pai caiu. Ele morreu de repente. Talvez isso era programado para o nosso papá, mas aconteceu com uma outra pessoa. E por isso eu vim glorificar a Deus do Paulo Kazinga. Que Deus seja louvado, amém. Aleluia. Amém. Espere. Não vou falar mesmo na língua da terra. Eu digo sempre, se essas coisas não acontecerem, eu não fico alegre. Amém. Amém. Mas se essas coisas estão acontecendo, isso me alegra. Por quê? Dieu confirme la parole de son serviteur. Porque Deus confirma as palavras do seu servo. Eu gostei da primeira testemunha da mamãe. Ela disse que trouxe a fotografia. O papá orou e os milagres aconteceram. Amém. Amém. Se a oração pode acontecer na fotografia, mas você está aqui presente. Mais usar presente. Amém. E daqui a pouco o profeta vai sair. D'ici peu profeta akobima. Eu declaro que a sua vida vai mudar. Nós vamos declarar vida eu ko changer. Uma palavra. Lilobakaka moko. Do homem e a l'homme de Dieu pode mudar toda a sua vida. E koki ko changer vida eu mobimba. Se tu acredita comigo, soki yo ndimi elongo nanga, levantemos. Totelemi likolo. Mal. Vei o tomboli maboko na yo. Fungola maboko na yo likolo. Abre as suas mãos. Fungola maboko telemi likolo. Erga suas mãos e se coloca de pé. Na língua bandu ebisa nzambe merci a cause ya ba témoignage. Eu quero que comece a agradecer a Deus por causa dos testemunhos. To sambela aqui. Oramos Nzambe asali. E Deus operou. Tombola maboko likolo. Erga suas mãos. Yebisa nzambe merci. Diga a Deus obrigado. A cause ya ba témoignage. Por causa dos testemunhos. Ya yo peso ya kala mingi te. O teu testemunho está chegando brevemente. Da forma que o servo de Deus vai sair aqui. Que o desejo do seu coração se cumpra em nome de Jesus. Que o desejo do seu coração se cumpra. Abre a sua boca. Comece a agradecer a Deus. Começa a agradecer a Deus, vai lá, vai lá. Levanta a sua voz, começa a adorar a Deus. Fala, somos gratos pelos testemunhos, Pai.
Só Deus que pode fazer isso. Não é pela força, não é pelo poder, mas é pelo Espírito de Deus. Abra sua boca, começa a agradecer o Pai. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Oh, me calou sopro de Arababu. Será que pode adorar? Pode adorar a Deus. Será que pode agradecer a Deus? Obrigado pelo testemunho, Pai. O Deus de 21 dias está a operar. E vai continuando a operar nas nossas vidas. Levanta a sua voz, começa a agradecer a Deus. Fala, Pai, você é tudo para nós. Me calabalo sopro de Arabalos. Glória a Deus. Aleluia.
Porque Ele pureza. Viemos entregar a glória a Jesus. A tua glória, Pai. Recebe a glória essa manhã. Porque recebe a glória, Jesus. A glória é tua, Senhor. A glória é tua. Não há mais, não há pessoa. Mas que tu, Senhor, receba a tua glória. Oh, Sabá. Obrigado por essa manhã, Senhor. Recebe a glória, da minha essa manhã, Jesus. Recebemos a glória, a sua glória, amor. Pelo seu amor, não sei como, Brasil, pela força, a sua glória, Senhor. Precisamos de Jesus' name. Pai, te agradecemos esta manhã. Papa, te péché, merci na ton gualelo. Não há Deus igual a ti. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Te exaltemos porque tu és o Senhor. Tu tomboli opposant Nzambe. Reina sobre nós. René likolo na biso. Recebe todo louvor e adoração. Reçois toute la louange et adoration. Estamos aqui reunidos para a sua causa. Estamos aqui reunidos. Você é a razão deste encontro. Seja exaltado, Pai. Declaramos que esta manhã seja abençoada. Obrigado pelo testemunho. Merci pour les témoignages. Só Deus que pode fazer isso. Só você, Pai. Não é um homem que pode fazer isso. Não são as nossas orações. É você. Recebe toda hora. Todo louvor. Pai, esta manhã resolve mais um outro problema. Toca mais alguém. Deixa que um outro testemunho nasça esta manhã. Amen. Amen. Que tudo que
seja quebrantado. Nyonso ya ennemi ezala brisé. Quem entrou aqui não sai a mesma pessoa. Oyo akoti awa bima ndenge moko te. Eu declaro mudança. Na déclaré changement. Declaro libertação. Déclaré délivrance. Eu declaro a bênção do Senhor. Déclaré la bénédiction du Seigneur. Seja derramado sobre cada um de nós. Esopa na likolo ya moto moko. A chuva de bênção Mula ya mapamboli. cai sobre cada um. Esopa na likolo ya moto moko. In Jesus' Au name. nom de Jésus. Que o diabo seja derrotado de novo. A échoué lisusu lelo. Que qualquer enfermidade desapareça esta manhã. Maladie nyonso disparaître que na tongo ale. Pai, coloca as palavras Papa tia maloba na nossa na boca. monoko na biso. A Bíblia diz: enviaste a tua palavra e a palavra sarou. La Bible dit tu as envoyé ta parole et la parole guérit. Envia mais a palavra esta manhã. Envoie encore ta parole ce Uma matin. palavra para a vida de alguém. Liloba moko pona mutu moko. Para o coração de alguém. Pona mutema mutu moko. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Que o Deus Que Nzambe no fim será mais glorificado. azala lisusu glorifié na suka. In Jesus' Au name. nom de Jésus. Eu não posso imaginar o quanto me custará. Lá na cruz tomou meu lugar. O Cristo se entregou. Eu não posso imaginar o quanto me custará. Lá na cruz tomou meu lugar. O Cristo se entregou. Eu não posso imaginar. Quanto me custará essa salvação. Tomou meu lugar. Aleluia. O Cristo se entregou. Tomou meu lugar. Tomou meu lugar. Jesus tomou meu lugar. Tomou meu lugar. Oh, aleluia. Tomou meu lugar. Tomou meu lugar. Tomou meu lugar. Jesus tomou meu lugar. Tomou meu lugar. Aleluia, tomou meu lugar. Tomou meu lugar. Tomou meu lugar. Tomou meu lugar. Oh, Deus é fiel. Meu Jesus é fiel. Meu Jesus é fiel. Aleluia. Meu Jesus é fiel. Meu Jesus é fiel. Oh, Deus é Aleluia. Meu Jesus é amor. Meu Jesus é amor. Meu Jesus é amor. Meu Jesus é amor. Deus é capaz. Deus é capaz. Deus é capaz. Tudo. Meu Jesus é capaz. Me cala cata. Meu Jesus é capaz. Meu Jesus é capaz. Meu Jesus é capaz. Gritos de alegria, salva de palmas. Aleluia. Aqui de João, Samba Maboko. Glória ao Senhor. Aleluia. Lucas capítulo 4. Luc chapitre 4. Bom dia, bom dia. Bonjour. Lucas capítulo 4. Luc chapitre 4. Verso
14, 15 e 18, 19. Versets 14, 15, tu sauter 18 à 19. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por toda aquela região. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna à Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. E ele ensinava na sua sinagoga, por todos era elogiado. Il enseignait dans les synagogues et ils étaient glorifiés partout. Verso 18. Verset 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, L'Esprit du Seigneur est sur moi, porque ele me ungiu parce qu'il m'a oint para anunciar boas novas aos pobres. pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Enviou-me para proclamar liberdade aos captivos, Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, para vista aos secos, pour proclamer aux captifs la délivrance para libertar os oprimidos. et aux aveugles le recouvrement de la vie. E 19, anunciar o ano aceitável do Senhor. Pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Lucas de número Atos 10, Actes chapitre 10, verso 38. verset 38. Atos 10, Acte 10, verso 38. verset 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curava a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Amen. Eu estava a ler, não mandei as pessoas sentar, vocês já sentaram. Bom dia. Bom dia. Podemos tomar nos assentos. Sejam bem-vindos. Eu disse sejam bem-vindos. Vocês todos são os abençoados esta manhã. Louvamos a Deus que nos deu essa oportunidade. Aleluia. Amen. Seja que chegamos tarde, mas eu vou trabalhar com o meu tempo. Même si vous êtes retard, on a travaillé na tanga. Aonde que eu vou parar, paro aí. Et si kana kosili sana suksiwana. Diga amém. Amen. Esta manhã quero falar dos benefícios da unção de Deus. Sur le bénéfice de l'onction. De Deus. L'onction de Dieu. Os benefícios de unção de Deus. Le bénéfice de l'onction de Dieu. Eu quero provocar a cada de nós para ter esse desejo de ter a unção de Deus na sua vida. Amen. Nalingi na provoquer moko na biso. Azala na désir posa ya kozwa onction ya Nzambe na vie na ye. E eu quero suscitar esse desejo. Nalingi na susciter désir wana que cada de nós, que chacun de nous, enquanto vamos continuar a orar, pendant que tu continuer ko sambela, que cada de nós, que chacun de nous precisa de ter esta unção de Deus na vida dele. Azala na posa ya onction ya Nzambe na vie na ye. Vocês vão aprender como operar na unção. On peut apprendre comment opérer dans l'onction. Como receber a unção de Deus. Comment recevoir l'onction de Dieu. O que a unção faz na vida das pessoas. Nini onction est ça la na vie a mutu. Alguém pode me dizer amém esta manhã? Amen. Amém. Amen. Quero começar a dizer. Será que posso começar? Amen. Não estamos a falar. Est-ce que na koiko banda? A unção de Deus, l'onction de Dieu, é a respostas para as questões das nossas vidas. L'onction de Dieu, c'est la réponse aux questions à nos vies. Todas as perguntas que nós temos. Ba question nyonso biso tozalaka nango. Quando fala de perguntas, questões, estou falando de que problemas,
preocupações. Sur les questions, sur le problème, les préoccupations. A resposta a esses problemas Réponse à ma problème wana é a unção de Deus. C'est l'onction de Dieu. Posso ouvir amém? Amen. Homem portador de unção Un homme qui a porteur y a onction é uma bênção azali pamboli para a humanidade. pour la humanité. Repito. Na répété. Portador de unção de Deus Muto ya sa porteur ya onction ya Nzambe. É uma bênção Azali pamboli para a humanidade. Pour la humanité. Para a sua família. Pour la famille na ye. Para a igreja. Pour la église. Para a nação. Pour la nation. Quando você tem a unção de Deus, você torna uma solução para a pessoa. Ou como solution pour na batu. Oh, machaka manda bracada. Amen. Eu quero que esta manhã que o Deus abre o céu, que cada um de vocês sai daqui com uma porção da unção de Deus na vida dele. Alingina tongwa lelo nzamba fongola lola mutu moko abima wana portion ya onction ya Nzambe. O homem que tem unção, mutu azana onction, consola o coração de Deus. A consola ka mutema Nzambe. Repito. A répéter. O homem que tem a unção de Deus, mutu azana onction ya Nzambe, consola o coração de Deus. A consola ka mutema Nzambe. Porque Deus, parce que Dieu recebe muitos sujeitos de orações. Ok, Nzambe a recevoir kaba sujet belé ya ba prière. E está procurar alguém para consolar o coração dele para tratar esses problemas. Azoluka mutu a consoler mutema na ye pour traiter ba problème wana. Amém. Amen. A unção liberta a pessoa. L'onction est délivre kabatu. A unção quebra julgos. L'onction brise les jougs. Isaías 10, 27. Isaïe 10, 27. A Bíblia diz. La Bible dit. O jugo. Le joug. A escravidão. L'esclavagisme. Os problemas. Le problème. Serão quebrados. Serão brisés. Serão destruídos. Serão détruits. Por causa de unção. À cause de l'onction. Aonde que tem unção? E se a onction é ça? Nem o jugo que vai continuar. Jugo mon côté que continue. Amen. Eu disse quem tem a unção. Na lobby moto asa na onction. Nunca será embaixo de jugo qualquer. Amen. Jamais cause la nasceia jugo moko. Quando você tem unção, tango asa na onction, qualquer jugo da tua família será quebrado. Jugo nyonso ya família cause la briser. Seja que fará ninguém casa. Até ba lobby mutu abala. Ninguém pode prosperar. Mas é a unção. Mais l'onction é a solução. C'est la solution para tratar desse jugo. Pour traiter ce jugo, ce problème. Eu quero revolucionar o coração de alguém. E vamos mudar o sujeito de orações. Quando você tem unção, vai sair de um pregador local para um pregador nacional. Soki epakolami onction eza na yo okolongwa motei national okomi international. Vai sair de local, okolongwa na local para nacional. Bona national. Vai sair de nacional, okolongwa na national para um pregador internacional. Bona prédicateur international. Vai sair de um homem de negócio local, okolongwa homme d'affaires local para um homem de negócio nacional. Okomi homme d'affaires e national. Depois se torna internacional. Okomi international. Receba essa unção. Yama onction wana na poto bazozela yo. A unção, l'onction vai te tirar do simples lector, un simple lecteur, para um grande homem, pour un grand homme. Yes. A unção, l'onction te tira de desaparecimento ou desconhecido. Aleluia, desconhecido, ninguém te conhece e torna famoso. Estou falando de Jesus. Nasceu como Messias. Ninguém estava lhe conhecendo. Só lhe vimos no templo na idade de 2 anos. Desde aqueles 2 anos até 30 anos estava desaparecido. 12 a 30 disparu. 30 anos, na 30 ans, recebeu algo que se chama unção. Ayambie loko
Et à quel dia saiu de desaparecido para uma pessoa famosa. Wabayakandara. Amen. Deixa que a unção começa a te anunciar. Que unção te tira de baixo nível para alto nível. Fala comigo, pai, quero unção esta manhã. Papa, surtout nga vraiment na lingi onction na tongo alelo. Lupemba. Quem está comigo esta manhã? Amen. Fala comigo que eu quero essa bênção. A unção, onction é um instrumento que Deus dá a alguém para fazer proezas. Eu disse a unção é um instrumento que Deus dá a alguém para realizar proezas. Pour réaliser des exploits. A minha oração, ma prière, esta manhã, eu estava a meditar o que eu posso falar. Mas Deus deve ontem ouvir sua unção. Onction, unção, onction, unção, onction, unção, onction. Essa igreja precisa de unção. Onction. Nunca vamos subir de nível se a unção não está presente. Eu quero uma igreja ungida. Eu quero todos os membros dessa igreja com unção. Que vocês começam a fazer as coisas que ninguém fez na tua família. A unção quebra limites. L'onction est brise à limite. Essa unção que eu estou falando, onction nazolobela, é isso que eu vos falei que se chama bênção. Yango na lipsaki bino babengi lipamboli. É kodia ezanini onction. Kodia onction. Bokomi. Amen. Aleluia. Amen. Essa bênção que eu preguei lipamboli on a te aqui durante 3 domingos. Pendant 3 dimanches. Em breve se chama o que? Unção. En un mot, yango babengi onction. Quem tem unção vai produzir riquezas. Mutuazana onction a produire ba richesse. Quem tem unção vai produzir milagres. Oyazana onction a produire miracle. Receba essa unção esta manhã. Reçois cette onction ce matin. Quem tem desejo receba a sua parte. Oyazana désir a sua part na ele. Esse amém é muito fraco. Amen. A unção não te deixa a mesma pessoa. Onction ekotiko lolenge moko te. Quem diz amém, Deus lhe abençoe. Oya lobi amen, Zamba pambola. Posso avançar? Je peux avancer. Posso avançar? Je peux avancer. O que é a unção? C'est quoi l'onction? Todo cristão é ungido. Chrétien nyonso azawen. Jesus é o Cristo significa o ungido. Le mot Christ signifie oint. Cristo igual o quê? Christ égale. Quando diz Christos, donc tu lobi Christos significa ungido. Ele coloba oint. Le oint. Le oint. É o ungido. Significa Cristo igual unção. Christ égale onction. E a Bíblia diz que nós somos o corpo de quê? La Bible dit nous sommes le corps du Christ. O corpo do quê? Le corps do Cristo. De Christ. Significa todo membro do corpo do Cristo é ungido. Ele coloba membre nyonso ya corps de Christ azawen. Toda parte que está no corpo de Cristo, parti nyonso eza na nzoto ya Cristo. Como Cristo é o ungido, lokola Cristo ezawen, significa cabelo, dedo, suki, unha, manzaka de Cristo. Ya Yesu. Tudo é unção. Nyonso eza onction. Eu disse tudo é unção. Nalobi nyonso eza onction. Eu quero dizer a alguém, da forma que você está sentado lá, você é ungido. Oza oint. Essa amém é muito fraco. Amen. A unção, vou dar duas definições e vou acabar minha pregação. A unção, l'onction, é uma capacidade, c'est une capacité sobrenatural, surnaturelle, que Deus derrama sobre alguém, que Dieu verse sur quelqu'un,
para tornar o melhor na sua área. Pour devenir le meilleur dans son domaine. Vou repetir. Nós vamos repetir. A unção, l'onction é uma capacidade, essa capacité sobrenatural, surnaturelle que Deus derrama sobre alguém oyo nzambe asopeli mutu para tornar o melhor na sua área ou no seu domínio. po akoma meilleur na domaine na ye to na eloko oyo salaka. Pensa amém. Amen. Esse amém é muito fraco. Fala comigo, vou tornar o melhor. Loba na ngai nakokoma meilleur. Significa entre toda a gente da tua área. elingi koloba na domaine na yo esika bato ebele bazali. Quando você recebe a unção, Ntango yo ozwi onction, o melhor naquela área será você. meilleur na domaine wana ekomi yo. Oh ya masha manda brakanda resa Amen. brakata kabrakade. Quando a unção é derramada sobre a tua vida, Ntango onction esopani likolo ya vi na yo, vai tornar o melhor músico de Angola. yoka okomi meilleur musicien ya Angola. Vai tornar o melhor pregador de Angola ou do mundo. Amen. Meilleur prédicateur ya Angola to ya Vai mokili. tornar o melhor homem de negócio, mulher de negócio. okomi meilleur homme et femme d'affaires. Quem precisa dessa unção esta manhã? Nani aza na besoin onction oyo na tongo? Para que na tua área, Mpo na domaine se na yo, você é comerciante, soki oza se commerçant, você é trabalhador, soki oza no travailleur, meio de todos os au trabalhadores, milieu des o travailleurs, melhor le meilleur será você. ezala yo. Oh, tala ndenge ozoyamba yango bien aimé, eza makambo onction. O problema não são diplomas. Problème eza O badiplôme problema te. não é a estatura. eza statut Não é o problema da beleza. eza beauté te. Quem tem unção oyo aza na onction na sua na área domaine na ye será o melhor. akokoma meilleur. Amen. Yes. Vai me falar como assim, pai? okotuna nga comment papa? Estou no 1 de Samuel 16. naza na 1 Samuel 16. Jovem que estava ali a cuidar das ovelhas. Un jeune oyo azali kobatela bibwele Dia un jour recebeu algo que se chama unção. ayambi eloko babengi onction. David. Meshakandaba. Nunca na vida, na família era conhecido um músico. Jamais na vie, na famille bayeba ye comme un musicien. A unção. Mais onction. Quando você está conectado com a unção, quando a unção é derramada sobre a tua vida, se você é soldado, serás o melhor soldado. Se você é trânsito, tornará o melhor trânsito. Se você é estudante, naquela sala, será a melhor ou o melhor estudante. Estou pregando alguém esta manhã. Significa unção te qualifica. 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel chapitre 16. Estamos juntos esta manhã. Verso 12 e 13 conhecemos. 12, 13. Verset 12 à 13. E vamos ler 14 até 18. Et 14 à 18. Então mandou buscá-lo e fez entrar. E ele era ruivo, de belos olhos e da boa aparência. Diz o Senhor: levante-te, unge-o. É este mesmo. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel: lève-toi, oins-le, car c'est lui. Beau. Verso 13. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de David. Então Samuel se levantou e foi para Rama. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David
à partir de ce jour. Et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. 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 Verso 16, por causa do tempo. Verset 16. Diz, ó Senhor nosso, ao teu servo que estão na tua presença, que busque homem que sabe tocar a harpa. Amém? Amen. Que sabe tocar a harpa. Quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te sentirás melhor. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Disse Saul ao seu servo: buscai-me um homem que toca bem. Fala-me que toca bem. E trazeu a mim. Saul répondit à ce serviteur: trouve-moi donc un homme qui joue bien et amène-le-moi. Respondeu dos moços: vi filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem, é forte, é valente, homem de guerra, sabe falar bem e tem boa aparência, e o Senhor está com ele. L'un de ses serviteurs prit la parole et dit: voici, je vis un fils d'Isaïe, Bethlehemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Eu quero que você saiba, meus filhos todos, o mundo precisa de especialistas, não é os amadores. Yoka, nalingi comprendre boye. Mokili oyo tozo vivre, ils en a besoin d'un spécialiste et non d'un amateur. Os generalistas. Os generalistas, oyebi nyonso, awa te. Não estou ouvindo nada aqui. Amen. Fala no teu irmão, seja especialista. Significa que seja profissional. C'est-à-dire zala professionnel na sua área. Na domaine na yo. Repito, seja quem é? Zala nani? Não estou ouvindo nada. Quem é? Professionnel. Existem muitos mecânicos, muitos pregadores, muitos estudantes. Muitos pregadores, muitos moderadores. Muitos comerciantes. O rei tinha problema. Depois de dizer, para esse problema ser resolvido, precisamos de alguém que sabe tocar. Não alguém está tentando de tocar ou cantar. Não é generalista. Não é amador. Mas precisamos de profissional. Mais nous avons besoin d'un professionnel. Oh meu Deus, esse é o trabalho que eu quero. Ser pregador profissional. E a Bíblia diz. Et la Bible dit, o rei aceitou a proposta. Roi accepté proposition. E depois disso, vão lá buscar homem que sabe tocar, é condicionado. Que sabe tocar. Apesi condition. Bokende koluka mutu me ayeba kubeta. Aleluia. Amen. Estou pregando alguém. Nazote ya mutu. Neste país, na mboka oyo, tinha muitos músicos. Ba misien bazaki ebele. Grandes cantores. Ba grand chanteur. Quando o rei diz para ir buscar alguém, meu Deus. O roi alobibo que no luka mutu. Alguém dentro dos servos do rei. Mutu moko na kati ya ba serviteur ya roi. Ele diz, eu vi homem. Alobi ngana moni mutu moko. Jovem. Un jeune. Foi num concerto de muitos músicos. Yoka nakendaki na concert ya ba musicien belé. Mais o melhor daquela gente. Meilleur ya batuana. De todos que tocaram lá. Batu nyonso bayembaki. É David. Eza David. Choix professionnel.
Fala no termo a unção. Loba onction. Ele viu, mas Yamoni. não conheceu o segredo que foi ungido Yamoni maeba ki no lugar que David azalaki. perante um profeta que ele ungiu. Meu Deus. Prophète moko awendre ye. Quando você conhece algo, Tangu yo yebi pode eloko. conhecer a matemática, Okoyi koyeba pode mathématique. conhecer negócio, Okoyi koyeba mas bafai. algo que te falta Eloko moko eso para tornar o melhor na sua área Poko ma meilleur na domaine na yo. é a unção. C'est l'onction. Vou pensar amém, bandeu. Midame. Significa a unção vai aperfeiçoar o teu trabalho. Eliko loba onction eko perfectionner musala na yo. Vai profissionar esse trabalho. Eko professionnaliser Oya musala na yo. baka cabre sopotocoria. Amen. Aonde que vão procurar mulher para casar? A melhor mulher que vão achar será você. Na lobi boya mobali akoluka basi akitoka kobala na basi wana eza yo. A melhor, tô falando. Meilleur. O melhor homem. Meilleur homme. O melhor. Melhor. Naquela empresa. Meilleur na entreprise Todos wana. trouxeram os documentos. Batu nyonso baye na badokima. Mas o melhor processo Mais meilleur procès será o teu processo. ekozala procès na yo. Tô pregar ou não? Nazoteya tote. Como é que vão nomear David? Comment bakonome David Enquanto que tinha muitos músicos na nação. pendant que na nation wana bamisien bazalaki O que está fazendo diferença aqui? nini bandosala différence. Alguém pode falar comigo a unção? Loba nanga onction. Quem recebe a unção Muto ya zwi onction vai tornar o melhor na sua área. akokoma meilleur na domaine na ye. Você pensa em amém? Amen. Você mona nazote na ana kanda na ana susi. Lupemba. Aleluia. Amen. Que alguma coisa tem que mudar. Eloko moko foi changer. Este mundo é um mundo da competição. Mokili eza Há mokili ya muitas compétition. mulheres, há muitos homens, há Eza muitos na basi ebele comerciantes. mibali ebele. É um mundo que tem 7 bilhões de habitantes. Eza na mokili eza na 7 millions Não, d'habitants. milhares. Milliards d'habitants. Pobre missa muito papai fosse lá. Amen. Angola tem quantos milhões? Angola eza na combien de 25 millions? milhões. 25 millions Só que d'habitants. batangue combo no quelque part. Alguma coisa aconteceu. Onction. Amen. É por isso não brinca quando alguém está a ser falado. Yango kosakana te soki mutu moko bazolobela ye. Você não conhece o seu segredo. Oyebi te A secret. minha oração esta manhã. Prière na ngana to. Você sai daqui com uma porção de unção de Deus. Amen. Bima awa na portion ya onction ya Nzambe. Receba essa porção. Reçois cette portion. Você será o melhor Okozala meilleur na sua área. na domaine na yo. Receba essa graça. Reçois cette De grâce. tornar melhor. Okoma meilleur. Há reuniões que se fazem aqui ala. Eza na ba réunion esalemaka papa. Você não está lá. Yo zate. Então falou que há conversas. Nalobi eza na masolo. Ebetamaka. Nos gabinetes. Ebetamaka na ba bureau. Estamos a precisar aqui alguém Tozoluka mutu nesta moko. área. Na domaine oyo. Vamos engajar aqui alguém. Tolingi tu engager mutu. A conversa faz eu quero casar. Masolo ezobetama na lingi na Mas bala. agora quem for casar? Nazoluka sikoyo. Alguém tem que ter a unção Mutu moko faz a onction. para que ele torne melhor naquela área. Po yabima meilleur na domaine wana. Disseram, eu vi. Alobi nga na moni. O que é que eu estou falando? Mas Nazoloba. Ndeko. o que você está fazendo faz bem. Oyo ozosala salango bien. E ele está fazendo, faz aquilo muito bem. Loba na ye salango bien. Quando está pregando, prega bem, não Tango brinca. ozoteya teya bien. Kosakana te. Vocês vejam como que anda a pregar, parece que estou pregando milhões. C'est-à-dire omona nde na terre c'est comme si nazoteya ba million ya bato. Não estou brincar. Nazosakana te. Porque não sei quem está aqui sentado. Mpo nayebi te nani afandi awa. Que vai falar de mim nos Estados Unidos. Akolobela nga na États-Unis. Fala no teu irmão, quando está jogando, joga bem. Loba na ndeko tango ozobeta beta bien. Você não tem ideia. Oza na ide te. Quem é que está lá? Nani aza wana. Vai contar no Real Madrid que tem lá um jovem que joga bem. Akobeta lisolo na yo na Real ke eza na mwana moko kuna betaka bien. Vocês brincam muito. Bino bozosakana Então te mingi. dá trabalho, tá brincando. Bapesi Já musolo corta yosaka. cabelo, tá brincando. Ozokata suki ozoblake. Canta bem. Kata bien papa lambio. O que tá cortando o presidente hoje, cortou no bairro. Oyo azokata président lelo ai na quartier lobby. Começou a cortar criança. Abandaki kokata bana. Há coisa que se faz para ensaiar. Eza na makambo esalemaka fo komekaka. É para ensaiar, se treinar. Entraînement.
okosuka na bana te. Amen. Amanya vai cortar presidente. Amanya vai cortar ministre. Quando tá fazendo algo, faz bem. Será que alguém está comigo esta manhã? Fala um termo, você não tem ideia. As pessoas andam nos ver e vão contar. Se você é indisciplinado, vão te falar lá. Aquela aí não presta. É maluca. É indisciplinada. Diga ao teu irmão, trata bem o teu caráter. No meio das pessoas que não conhecem, faz muito cuidado. Não tem ideia a pessoa que está te ver. Que relacionamento que ele tem. Macalabrada caraba. Disseram que eu vi o filho de Jessé, o filho de Cazinga, aquele membro é da igreja Mifa, aquele irmão prega bem, aquela menina é bonita, Yabashakara. É obediente. Você será o melhor de nós aqui. Nana Yambima Kamunazolo. Fala comigo, eu sou o melhor na minha área. Fala no teu irmão, não combate os outros. Não inventa ninguém. Torna profissional. Torna especialista na tua área. Tanga a Bíblia bem, chamela bem, beta bem. Alguém está comigo aqui? Amém. Eu fui no banco. Encontrei uma irmã. Eu não sabia quem é que está. Só fui lá no atendimento. Fui lá. Amém. Amen. Lhe deu bom dia. Bonjour. Depois disse eu quero consultar o movimento da conta da igreja. Não foi até da igreja. Eu disse quero consultar a minha conta. Ela me olhou e disse: o senhor é pastor? Monsieur Oza pasteur. Eu disse, como que você sabe? Comment il disse, se vê. En que eu posso te ajudar? Eu expliquei. Depois eu disse, também preciso da multicaixa. A minha me perguntou, expliquei. Disse, eu posso ajudar. Mas pode transferir essa conta para naquela agência para essa agência aqui. Eu disse, é isso que eu quero. Só a maneira que ela me atendeu. Sabe, antes de sair, ele desceu 5.000 para o almoço. Papa lobido ndenge kaka yambie papa va kende. Fala o termo, atende bem. Você mesmo não estou entendendo. Yambaka bien. O problema é esse, faz bem o trabalho. Sala bien musala. Oh, bozolo babiete. Osana protocolo yambaka bien. Yambaka bien. Boa démarche. Faz bien. Est-ce que nazoteia? Papa, será que estou a pregar? Babengo na telefone yamba bien. Aleluia. Fala o teu irmão, faz. Macaiacata. Sai amador, torna profissional. Ima amateur, como profissional. Você compõe ngate. Não estou mentindo. Que ela botangela na 1 Samuel 15, 28. 1 Samuel 15, 28. 1 Samuel 15, 28. Nesta igreja, na igreja o espírito de amador está amarrado. Esprit amateur está arrêté. Eu faço de vocês todos como profissionais. Na salibinonho soba profissional. Os homens vamos subir zolala. Receba a graça. Pode tornar profissional em beleza. Como profissional na beauté. Vou pregar alguém. Nazotea muito. Entre o que fez a diferença entre Esther com outras virgens? Nini sai diferença entre Esther e a virgem mususu. Fala comigo, é a unção. Loba onction. Ela se destacou, ela tornou a melhor. Il est à se distinguer, le meilleur, la meilleure. É isso que lhe deu o casamento. Yango epesi libala. Mon Deus. Mon Dieu. Não brinca com unção que ela. Vai, filha, diz o quê? 1 Samuel 15, versículo 28. Assim diz a palavra do Senhor. E Samuel disse: hoje Deus rasga das suas
mãos o reino de Israel e deu a alguém que é melhor do que você. Deu alguém que é melhor que você. Estamos falando de quem, né? David. Neste mundo, fala o teu irmão, há melhores aqui neste mundo. Papá, bossa canate. Amém, não brinca. Não brinca porque você está naquele canto, está te achar. Existe melhor aqui neste mundo. Yoka, bosakanate na kwena yozo kanisa yo leki keba ezana batu ba leki yo. Fala o teu irmão, não se acha, ya? Loba komi la kisate. Kutana na ba professionnel okima. Amém. Alguém está comigo aqui? Deus conhece os melhores. Não se você está ocupando um lugar que você que é mais importante. Existem pessoas que estão na reserva, mas melhor que você. Só que os obéis, os na terrain, os occupés place, que kanisa te yo leki, ezana batu azana ban aleki yo. Nani lobi amen ko? Yambango luana. Receba que a unção de Deus torna de você o melhor na tua área. Fala comigo, profissional, especialista na minha área. 28. Por que no mundo tem só dois grandes jogadores? Se se fala dos melhores, Oba Kangi Mokili, Messi e Cristiano acabou. Messi numéro 1, Cristiano deuxième. Até a numéro 2 problème até. Alléluia. Amen. O problema que esses dois rapazes, aquele polêmico que está ouvindo ali. Esses dois rapazes são perigosos. Significa que tem unção de futebol. Eles foram criados para marcar golos. Mas tem muitos jogadores. Por quê? É isso que eu quero na tua vida. Não fica intimidado com a multidão. A unção de Deus esta manhã. No meio deles. Seja que você vê a última pessoa, será a melhor pessoa. Jean-Baptiste Keba na foule Jésus Azali. Alguém está comigo aqui? Amém. Será que estou pregando alguém? Fala comigo o melhor. Le meilleur. Vai, filho. 28. Perante isto, Samuel disse: da mesma maneira que o Senhor te tirou hoje do reinado de Israel, para entregar a um outro melhor do que tu. Entregar a um outro melhor significa Saúl ele é amador. Tá brincar com Renato. Royauté. A pessoa está brincando com Renato. A mulher que está brincando com casamento. A homem que está brincando com mulher. Será que alguém está comigo? Por exemplo, o malandro aquele malandro aí como é? Nabal. Tá brincando com Abigail. David olhou, essa mulher merece parecer. Como que esse maluco casou esse tipo de mulher? Quando Deus lhe matou, a primeira coisa David foi recuperar. Yaka. Vai me salvar. Yamashakata. Que você não seja maluca. Seja o melhor. Estou pregando ou não? Merci papa. Não fica maluco. Não se engana. Saúl brincou muito. Mas na reserva. Tinha lá um melhor. E Deus lhe disse: vou entregar esse reinado numa outra pessoa melhor que você. Que o teu caso não seja esse. Quando está a jogar, não esqueça de ter Mbappé no banco.
Quando você está no terreno, tango yo za na terrain não brinca kosakana que te Deus tem reserva. nzambe aza na bareserve. Quando Elias foi demissionar, Tango Elias azalaki démissionné, Deus lhe disse: tenho ainda 7.000 reservas. nzambe ayebisi naza na 7000 nanu bangumbami te bareserve. Que Deus abençoe cada de vocês. Nzambe apambola moko na bino. Posso acabar esta manhã? Amen. Segunda definição: Deuxième définition, a unção de Deus. l'onction de Não, Dieu. a unção L'onction é o poder de Deus et sa puissance ya nzambe para fazer o bem. mpona kosala malamu. A unção L'onction é o poder de Deus et sa puissance ya que nzambe permite que as pessoas façam o bem. oyo epermetaka bato basala malamu. Acabamos de ler Acto 10. touti kotanga acte 10, A Bíblia diz: bible elobi Deus ungiu Jesus. Dieu a oint Jésus, Amém? Amém. Com espírito e com poder, par l'esprit et puissance, que andava de cidade em cidade, atamboli de ville en ville, fazendo o bem. opérer, faisait de bien. Significa que Elingi koloba ninguém pode fazer o bem se não tem a unção de Deus. yoka moto akoki kosala bolamu te malamu te soki aza na onction ya nzambe. É por isso as pessoas que estão possuídas pela unção negativa fazem o mal. Yango bato oyo baza possédé na onction négative basala mabe, Só estraga a vida dos outros. bebisa bavia ya bato Só enfeitiça os outros. koloka Porque bato tem a unção do diabo. po aza na onction ya satana. Jesus Jésus, foi ungido, il était oint, andou, atambolaki especialmente fazer o que? O bem. spécialement mpona kosala bolamu. É dali que eu estou falando que a unção nos faz bem. Yango nazoloba onction efacilitaka biso kosala malamu, Fala o tema não, a unção nos faz bem. esalaka biso bien. A unção faz o bem na família. Onction esalaka bien na famille. A unção faz o bem das pessoas oprimidas. Onction esalaka bien na bato baza opprimé. Ungido que andou fazendo o bem. Oint atamboli de ville en ville kosala malamu. A igreja Église precisa de unção, eza na besoin ya onction porque o mundo está cheio de problemas. mpo mokili eza rempli de Se problèmes. nós queremos fazer o bem nas pessoas, soki tolingi tosala malamu na bato precisamos da unção. toza na besoin onction. Essa manhã é muito fraco. Amen. Posso pregar esta manhã? nakoki koteya na ntongo ya lelo. Amém. Amen. Jesus, Jésus, a unção faz o bem. onction esala bien. Esta manhã quero dizer a alguém Na ntongo ya lelo nangi yebisa moto que a unção de Deus onction ya nzambe te consola, ekokonsole yo, te faz o bem esta manhã. ekosala bien na ntongo ya lelo. Antes de sair daqui, Avant bimawa, que a unção te localize. onction elokalize yo. Como é que a unção faz? Parce que a unção é porque a unção é Jesus. Desculpa, Dadi. Como é que a unção faz o bem? Comment onction esalaka bien? Unção é Jesus. L'onction, c'est Jésus. O Cristo é ungido. Christ c'est oint. Alguém está comigo? Amen. João capítulo 11. Jean chapitre 11. Aconteceu desgraça numa família. ekomaki mabe moko na famille moko Que nós conhecemos é a família de 3 pessoas. oyo toyebi famille ya 3 personnes. Que era Lázaro, Lazare, ou Marta como irmã mais velha, Marthe comme Yaya, Maria Marie e o Lázaro. et Lazare. Essa família criou relacionamento com Jesus. Famille oyo bacréa relation na Jésus. Quando Jesus chegava na cidade deles, Ntango Jésus abandaki koya na ville na bango, e eles lhe recebiam na casa deles. bango bandaki koyamba ye na ndako na bango. João capítulo 11, estou a falar. Nazolobela Jean chapitre 11. Começa no verso 1, não vou ler aqui por causa do tempo. kobanda na verset 1 na kotanga te mpo na temps. A Bíblia disse que este Lázaro ficou doente. Bible lobi Lazare abelaki. Não sei que era casado, nayebi te soki abala, tinha mulher, soki azalaki na mwasi, tinha filhos, soki azalaki na bana, mas o que eu sei era o tio do que? Dos filhos das suas irmãs. nayebi ka azalaki noko ya bana bandeko na ye. Agora entenda aqui. Sikoyo tala awa. Para a família de Lázaro, Mpo na famille ya Lazare, entre 2 irmãs, entre bandeko ya basi mibale, o único rapaz, mwana mobali moko, o tio dos filhos delas, noko ya bana,
Era Lazare. ezalaki Lazare. Alguém está comigo? Amen. A doença entrou Malade ekoti na vida de Lázaro. na vie ya Lazare. E essa doença levou a Lázaro à morte. Malade wana ememi Lazare tina. Agora, você imagina comigo, não dorme, presta atenção aqui. Prêtez attention kolala te. O que aconteceu naquela família? Vocês ficam agora no lugar da Maria e da Marta, como que diz? Dos sobrinhos. Hã? Soit ce que esika ya Marthe, soit esika ya Marie, soit esika ya ba. A mulher de Lázaro, como que ele ficou? Moi c'est à Lazare quoi ça. Os filhos de Lázaro, Bana Lazare. todo mundo inconsolável. Bango nyonso bazalaki inconsolé. Já viu mulher do pastor morreu, que a mulher estava a chorar. Et si namoni mwasi ya pasteur, O marido morreu, mobali ya kufi, fomos lá para consolar. toke poto consoler, A gente estava ali a força. batu toke tozo pese force, A mamãe estava a chorar. Pá, mama zolela, a garantia só falta 3 meses. papa, garantie etikali kaka 3 mois. A mãe está a chorar, o marido está a chorar mais o quê? A garantia. Azolela mobali, azolela pe garantie ya ndako. E o marido deixou outros filhos. Mobali atiki 8 enfants. Oh, okamwe. Agora vai consolar essa mulher. Siko consoler mwasi ya lolenge oyo. Vai abrir que versículo? Okofongola verset nini ya Bible, mobali pasteur. Você está aqui, Yozawa, não tem ideia, a pessoa está sentada ao teu lado. oyebi te mutu nini avandi pembeni na yo. Hã? Qual é o problema que ele está passando? Problème nini ye azolekisa. Jesus não estava presente. Jésus azalaki présente. A unção não estava presente. Onction ezalaki présente. Foram contar a Jesus. Bake obetela Jésus liso. Foram lhe chamar para vir. Bake benga ye po aya. Porque a unção Pour onction, é a resposta. eza réponse. Amen. Quem está chegando aonde que eu quero chegar? Nani azo koma place nazo ya. Onction. Pode tardar, mas se chegar, vai tratar do problema. Ate umeli, mais soki ekomi etretaka ba problème. Fala comigo, a unção anda. Loba nanga onction etambola. Andava de cidade em cidade, E vai igreja tambola em de igreja, vila, em igreja, família em família. Famille en famille. Desde hoje, Kobanda lelo. você vai tornar portador dessa unção. Okokoma porteur ya onction oyo. Quando Jesus chegou, Tango Jésus akomi. a Marta ouviu que o mestre chegou. Marthe ayoki que maître akomi. Foi lá ter com ele, começou a chorar. O Aqui- que ela disse? Ake kolela zo Se bisaye. tivesse aqui, Soki ozalaki awa. o meu irmão Ndeko nanga. não podia morrer. Aninga kufa te. Se a unção estava contigo, Soki onction ezalaki esse awa. negócio não poderia acabar assim. Ba faire wana elingaki esila bongo te. Quem está comigo aqui? Nani aza nanga? O que eles disseram? Se tiveste aqui, Bango balobi soki ozalaki awa. a Marta diz assim: Marthe alobi bongo. significa a tua ausência C'est-à-dire absence na yo nos trouxe problemas. ememeli biso problème. Quando a unção não está presente, Tango onction eza a présente. tua vida, a tua família não tem segurança. Vie na yo, famille na yo eza na sécurité te. Ia ter que morrer. Gostei da Marta. Sepelaki na Marthe. Foi dizer a Maria: Ake koyebisa Marie. fala a ela Loba na de ye. deixar de chorar porque o mestre já chegou. Yebisa bango batika kolela po maître aye déjà. Fala no teu irmão, a unção já chegou. Loba na ndeko aza pembeni onction ekomi A déjà. unção faz bem. Onction esalaka A bien. unção consola o coração abatido. Onction ekonsolaka mitema oyo si ezofa. Fala no teu irmão, coragem. Loba na ndeko no courage. Oh, não estou ouvindo nada desta manhã. Courage. Fala ao teu irmão, coragem. Loba na ndeko courage. Quando a unção chega na vida de alguém, Tango onction ekoma numa família, na famille moko. Jesus chegou, Jésus akomi. diz: Alobi. não chore. Bolela te. Eu quero dizer a alguém esta manhã: Nangi nalobela mutu na tongo alelo. para de chorar. Tika kata kolela. Fala ao teu irmão, para de chorar. Loba tika kolela.
Não, você não está me falando, não está falando. Fala só a duas pessoas, para de chorar. Quando Jesus foi lá no cemitério, no sepulcro de Lázaro, ele não foi tratar para todos os óbitos lá. Ele foi lá para um caso particular. A minha oração, aonde enterrar a tua vida, no meio de todos, que Jesus localiza o teu sepultura. Jesus chegou. Jésus a commis até no túmulo de Lázaro. Diz: tira a pedra. Esta manhã toda pedra que meteu para impedir a ressurreição da tua vida deve ser tirado esta manhã. Existem pedras grossas que meteram para que você não saia. Jesus disse: tira essa pedra. Eles começaram a estar cheirado. Está cheirado. A pessoa que está cheirada estão a cheirar porque a vida está mal. Continua a chorar. Mas a unção é a resposta a esses problemas. Jesus depois chamou Lázaro. Lázaro, sai dali. Makayakata cabra. Mekalabrasaba. Lázaro, casamento, trabalho, milhões, diamante, e a Bíblia diz: o morto ressuscitou. La Bible dit le mort. Lázaro saiu. Lazare sorti. Agora imagina. Imaginez. Fala comigo, a unção nos faz bem. Significa quando Lázaro ressuscitou. Lazare a ressuscité. Unção fez o bem ao Lázaro. O coração dos seus irmãos ficaram consolados. A mulher recuperou o marido. Onction. Aleluia. Amen. Fala comigo, onção faz o bem na minha família. Você não está falando. Quando a unção te faz bem, vai fazer o bem à tua família. Porque se você está prosperando, a família também fica abençoada. Será que alguém está pregando aqui? Fala comigo, eu preciso da unção. Se a unção te tocar, vai tocar a família, vai tocar os amigos. Os amigos de Lázaro te sentirem bem. Jesus, a unção nos fez bem, nos fez voltar o nosso amigo. A minha oração esta manhã, ao sair nesse lugar, tudo que enterrara ressuscita esta manhã. Eu disse: tudo que enterraram na tua vida, na tua família, ressuscita esta manhã. Eu estou ouvindo amém aqui. Fala comigo, a unção faz ressuscitar o que foi enterrado, o que foi morto. Aonde que tem unção, haverá ressurreição. Estou ordenando esta manhã. Estou ordenando esta manhã que a tua saúde ressuscita, a sua estrela ressuscita. Receba aonde que
enterrar. Comandar a unção de Deus. A unção que quebra a morte. Que quebra bloqueias. In Jesus' name. Amen. Todo relacionamento enterrado ressuscita esta manhã. O casamento enterrado ressuscita esta manhã. Receba. Receba. Mecalaga brasa katakara. Fala comigo que a unção faz o bem. Loba onction salaka bien. Faz o bem aos amigos Salaka bien a camarade. que perderam o seu amigo. Não é isso? Amen. Fez o bem ao noivo, à noiva. Salaka bien a fiancé. Amém? A noiva de Lázaro. Fiancé à Lázaro. Talvez era noivado. Tá um só daqui fiancé. Alguém está comigo? Amen. Noivo morreu. Fiancé a Koufi. Agora imagina aquela irmã como que estava chorando. Imaginez ne kwana ba nole la nini. A data do casamento já estava marcada. Data mariage si batia E o noivo morre. Como que fica? Bali a Koufi. Agora a unção tratou disso. Onction traité. Não fez o bem ao coração da noiva. E salaki bien te na motema fiancé na e. Ah, bozolo bater. Será que alguém está refletindo comigo? Est-ce que mutumo kwa so comprendre? O que a unção é capaz de fazer? Onction est capable de ça. Para fazer o bem a muita gente. Foi ça la bien abattu. Só a tratar o teu problema. Deus tratou o problema de muita gente. Zamba traiter problème abattu belé déjà. Porque o teu problema também contamina muita gente. O problème na yo peso contaminé abattu belé. O teu marido tem, a sua família tem problema. Colega tem problema. Porque você está sofrendo. Quando a unção trata o teu problema, consola todo mundo. E consoler batu nyonso. A igreja Église precisa da unção. ezana besoin onction. Devemos orar para a unção. Devemos ser portadores à la portée de unção de la Deus. onction nzambe. Já são 11 horas. Levantemos. Telema likolo. Shandala babro soprodia la babos. Levanta as mãos. Tombola maboko na Se é chorar, chora. Soki eza olela lela ya ya. Diga a Deus: Nzambe, eu quero essa capacidade. nalingi capacité o. Eu quero essa unção na minha vida. Nalingi onction o na vie nanga. A unção que faz o bem. L'onction qui fait du bien. A unção que faz de alguém tornar melhor. Onction salaka mutu akoma meilleur. Levanta as mãos. Começa a clamar a Deus. Tombola maboko belela nzambe. Começa a falar com Deus. Banda kosola na nzambe. Pai, quero essa unção esta Papa manhã. nalingi onction o na tongwa lino. Começa a orar. Levanta as tuas Banda mãos. kosambela tombola maboko. Estás aonde? Estás aonde? Levanta a tua voz. Oza wapi tombola mungongo. Começa a orar. Mecabacabra. Começa a vibrar. Prodi banda kosambela. Loba nzambe, je fais l'onction. L'onction qui fait du bien. L'onction qui brise les limites. Mekabro soprodi ala baba baba shande. Que a unção ressuscita tudo. Onction et ressuscité nyonso. Ressuscita tudo. Et ressuscité nyonso. Começa a orar. Estás aonde? Banda kosambela osawapi. Começa a vibrar. Banda vibrer. Pai, não vou continuar assim. Papa na ko continuer boye. Eu não sei aonde que me enterrar. Nayebi te sika bakunda. Aonde que enterrar a minha estrela. Sika bakunda étoile nanga. Aonde que enterrar a minha família. Sika bakunda famille nanga. Jesus, me localiza essa manhã. Localisez nga Jésus. Vai lá, estás aonde? Começa a vibrar. Se você ora em língua, vibra em língua. Soki osambela kalanga, banda kosambela la. Será que alguém está comigo aqui? Ibrande mata sobre mais. Sabraria la baba. Eu quero ser o melhor na minha área. La meilleure ya domaine nanga. Usa minha vida agora, Pai. Wende a vida nanga sikoyo papa. Vai lá, estás aonde? Kende usawapi. Ele está presente. Asa présent. Ele é o teu Pai. Asa papa na yo. Ele é o teu Pai. Asa papa na yo. Tango molimo azimole mananga. Tango bongwana. Ebona ekotalisa ma. Tango molimo azimole mananga. Tango molimo azimole
Começa a orar, quero a unção, Pai. Quero essa unção, essa capacidade. Diga a Deus, eu já lutei muito. Já fiz de tudo. Afinal, sem unção nada vai acontecer. Ora mais, ora mais, ora mais. Diga ao Senhor, me unge agora. Da forma que ungisse David. Da forma que ungisse Jesus. Que continua a andar a fazer o bem. A continuer com ça bien. Eu quero fazer o bem neste mundo. Eu quero fazer o bem às pessoas. Quero fazer o bem na minha família. Pai, me unge. Não quero ser problemático. Thank you, Jesus. Nasengi ngulunayo katina bomoyinanga nakangami napasi odemo. Yembola maboko, yemba nzembo lokola prière.